Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia a todos aí. Vamos falar um pouquinho de direito constitucional, tudo bem? O que acontece aqui no direito constitucional? Nós temos diversas ações, nós temos na aula passada um pouquinho sobre ação civil pública, né? Tratamos sobre outras ações ali constitucionais, tá? Contudo, o direito constitucional é um direito muito vasto, como vocês podem imaginar, tá? E a Constituição Federal, ela detém inúmeros princípios, como, por exemplo, o princípio do devido processo legal. Ou seja, o processo, ele tem... O que é o processo, né? Imaginem uma corrente. Então, eles são elos ligados para que, no fim, possa ter uma sentença, não é nem certo a sentença o nome, né? Mas é uma fala, uma resposta judicial que pode ser dada através de uma sentença, de um acordo, enfim. Então são elos de uma corrente que juntos uma da outra traz esse desenvolvimento processual para que no fim possa aí sim ocorrer uma resposta, né? Uma resposta do judiciário sobre aquele tema que está sendo controvertido ali, aquele tema que está sendo discutido, tá bom? Vamos falar um pouquinho também do duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? É um princípio que fala, olha, nem sempre o juiz, eu como usuário do sistema jurídico, muitas das vezes eu posso não ficar, não posso não aceitar que um juiz olhe para a minha petição, fala, olha, eu não concordo com o seu direito e faço você perder o direito. Em outras situações, o juiz ele pode decidir sobre a minha vida, mas eu posso não concordar, eu tenho o direito de não concordar e eu posso, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, mandar esse processo para outros juízes ou outros desembargadores, no caso, como ocorre no Brasil, para que eles possam reanalisar esse julgado, reanalisar essa sentença que foi dada no meu processo, tá bom? Os princípios recursais que nós temos, né? O princípio da legalidade, só a lei pode prever recursos. Como assim? Eu não posso inventar um recurso, tá? Os recursos são taxativos. A lei vai me trazer recursos e vai me trazer quando eu posso usar aquele recurso. Eu não posso inventar o nome de um recurso. Existem recursos que não têm nome. Por exemplo, no juizado nós temos recurso inominado, mas ele está previsto. A lei só não deu um nome, a doutrina, a jurisprudência acabou por aceitar o nome que deram, que foi recurso inominado, ou seja, recurso sem nome, mas existia um recurso, só não tinha um nome. Nessa situação, cabe recurso nominado, que é um recurso, mas não tem nome. Interessante, mas ali prevê um recurso. Por exemplo, o 994 do CPC, o que ele fala? São cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário. Apelação, que eu entro contra uma sentença. Agravo de instrumento, que eu entro contra uma decisão interlocutória. Que é uma decisão interlocutória, não é uma sentença, mas ela tem poder decisório durante o processo. Beleza? Agravo interno, que são recursos perante órgãos internos de tribunais. Quarto, embargo de declaração, quando a sentença ou a decisão for obscura, não for clara, for duvidosa. Tá? Recurso ordinário, que eu posso entrar principalmente nos tribunais superiores. Às vezes as pessoas confundem, tá? Tem um recurso ordinário trabalhista que é equivalente à sentença trabalhista, tá? Aqui não, aqui é um recurso para instâncias superiores, está lá no 107 da Constituição Federal. Temos o recurso especial, que é para o STJ, e o recurso extraordinário, que é para o STF. E por fim, um agravo, né, na questão do recurso especial, extraordinário, embargo de divergência. Nós vamos tratar desses recursos durante as aulas de prática. Vocês
com certeza, né, já tiveram ou terão nas aulas de Direito Civil também esses recursos, tá? E também caem esses recursos do CPC em Direito Civil. Tudo bem? O mandado de segurança, nós tratamos um pouquinho na aula passada. Questão, não se considerar a quantidade de ato cabe a recurso administrativo, decisão judicial cabe a recurso ou transitado em julgado. O mandado de segurança, ele é para direitos líquidos e certos, mas ele não é sucedâneo de recurso, assim como o habeas corpus. Por exemplo, eu tenho um recurso taxativo para entrar em determinada situação. Eu não posso entrar com mandado de segurança. Por quê? Porque ele não é o remédio correto para aquela minha ação. Se o juiz deu uma sentença, eu entro com apelação. Se foi uma decisão interlocutória com poder de julgado, eu entro com agravo de instrumento. Eu não posso entrar com mandado de segurança, habeas corpus, essas ações como se fossem recursos. Não, tá bom? Essas ações, elas devem ser entradas em pontos específicos. Tudo bem? Ela não é um recurso. Tudo bem? Ela é uma maneira de eu exercer o meu direito. Tudo bem? Mas não é recurso. Se eu tenho um recurso taxativo para entrar, eu devo entrar com recurso e não com mandado de segurança ou um habeas corpus. Tá bom? Fala de novo, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção. Então, o que acontecia? As pessoas entravam muito com mandado de segurança, tá? E o mandado de segurança para situações excepcionais, tá? Se eu tenho como entrar com recurso, eu não posso entrar com mandado de segurança, tudo bem? Porque aquele recurso existe para isso. Mandado de segurança é uma situação específica, um direito líquido e certo, tá? Princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade, ou seja, há apenas um único recurso cabível, tudo bem? Não é nessa situação eu posso entrar com um outro ou outro, não. Eu tenho um recurso taxativo que a lei me autorizou a entrar. Ponto. Não tem discussão sobre isso. Se não tem recurso sobre aquilo, por exemplo, despacho. Despacho tem recurso? A maioria dos autores defendem que só há embargo de declaração possível no despacho. Ou seja, eu não entendi o despacho. Foi obscuro, foi contraditório. Eu entro com embargo de declaração. Mas, em regra, o despacho não tem um recurso. Tá? Por quê? Porque o despacho, o juiz está dando um simples andamento do processo. Ele não tem ali nenhum poder de decisão naquela fala do juiz. Tudo bem? Princípio da fungibilidade, em algumas situações pode ficar, puxa, qual recurso que eu entro? É um agravo ou uma apelação? Nessas situações, até de agravo e apelação, não tem tanta dificuldade. Mas, pelo princípio da fungibilidade, o tribunal ele pode aceitar um recurso em nome do outro, tá? Em regra não ocorre muito. Por quê? Porque é feio você errar o nome de um recurso. Existe uma forma, existe um nome. Você coloca outro nome e outra forma. Parece que você demonstra que você não entende o que é uma sentença e o que é uma decisão interlocutória. Por isso que sempre é muito bom. Pode saber, né, a diferença processual. Agora, fiquei na dúvida? Errei. O tribunal pode aceitar um pelo outro pelo princípio da fungibilidade. Tá bom? Outro princípio do dispositivo ou da voluntariedade, que a parte não é obrigada a recorrer, somente fará por vontade própria. Então, se eu não concordei com a sentença, eu posso impetrar o recurso. Se eu concordei com a sentença, eu não sou obrigado a recorrer. Eu recorro se eu quero. Tudo bem? Eu tenho que ter legitimidade, interesse, eu tenho que querer. Se eu não quiser, para que eu vou entrar, né, com esse recurso, etc. Não preciso. Tudo bem? O 496 fala que está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos, senão depois de confirmada a sentença proferida contra União, Estado, Distrito Federal, municípios, ou que julgar procedentes do todo em parte de execução fiscal. Por que nessas duas situações não estão produzindo os efeitos da sentença? Porque trata-se de que o Estado está perdendo.
Então, se eu tenho uma sentença contra a União, Estado, Distrito Federal ou município, o Estado está perdendo. Não é o meu interesse, não é o teu. É o interesse de todo mundo que o Estado vai ter que pagar. Se o Estado tem que pagar, todos nós temos que pagar. Nessa circunstância, a sentença só ganha. Ela só ganha um efeito positivo. Ela necessita de um reexame necessário pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, Tribunal Regional Federal, se for pela Justiça Federal, para que ela possa ganhar efetividade, eficácia, tudo bem? Se não for nessa situação, não é que não vale, mas ela só ganha eficácia a partir do reexame necessário. Ou seja, juiz condenou o Estado? Condenou. Peraí, obrigatoriamente tem que ir para o TJ, porque é uma questão de aceitação daquela sentença, eu entrar com o reexame necessário. Tudo bem? É meio que automático, sabe? Teve a sentença, já manda para o exame necessário, porque a lei obriga a enviar. Tudo bem? O próximo princípio é o princípio tanto devolutum quanto appellatum, tá? Então, o tribunal, quando ele receber esse recurso, ele não vai poder decidir sobre tudo que ele quiser. Não. Ele só pode julgar aquilo que o recurso está dizendo. Aquela matéria restringida ao recurso. Se eu, por exemplo, bati meu carro, alguém entrou com uma ação contra mim, eu perdi dano moral, perdi dano material, perdi lucros cessantes. E eu recorro somente a respeito do lucro cessante e do direito moral. O material, eu falei, eu bati, estava errado, não vou recorrer. Mas os outros dois eu vou recorrer. Essa matéria do direito material, a lesão material que eu causei, mesmo que o juiz olhe e fale, o Pedro não deveria pagar essa lesão material. Ele estava certo no acidente. Se eu não recorri, passou. O juiz não pode decidir sobre isso. Beleza? Só sobre aquilo que eu pedi para ele se manifestar aquilo que ele recorreu. Por fim, o princípio da vedação da reformatio imperius. O que fala? O recurso da parte não pode piorar a situação, deverendo melhorar ou pelo menos ficar idêntica, né? Manter normal a situação do recorrente. Por quê? Uma situação são as duas partes recorrerem. Aí tudo bem. Eu posso melhorar para um ou posso melhorar para outro sem problema. Agora, se uma só parte recorreu, eu faço recurso e ainda piora a situação do sujeito? Não pode, tudo bem? Então, se uma só das partes recorreu, eu não posso piorar a situação para ela, tá bom? Algumas terminologias que traz aqui. Decisão singular, que é a decisão formada por um único juiz, juiz de primeiro grau, chamam também de juiz de piso, mas eles não gostam muito, sabe? Que é juizinho, né? Eles não gostam muito. Mas fala de juiz singular, porque a ideia é o necessitado da decisão colegiada, que já vem logo em seguida, né? Pelo duplo grau de jurisdição. Eu entro com recurso para ter uma decisão colegiada, para não ser só um juiz que vai julgar no processo. Não, preciso de mais. O que são decisões monocráticas? São decisões de um magistrado só. Mas esse magistrado ele compõe um órgão colegiado. Por exemplo, os desembargadores do Tribunal de Justiça. São mais de um desembargador que faz ali o colegiado. O que é colegiado? Decisão por conjunto. 5 vão... eu não concordo com você, não. Eu concordo com ele. Não, eu não concordo com ele, eu concordo com o outro. Então, os 5 vão poder proferir votos. E um pode concordar ou não com o outro. Formando um órgão colegiado que vai decidir sobre essa decisão. Às vezes, o relator pega o processo e fala, nossa senhora, eu posso decidir isso aqui sozinho. Por quê? Está baseado em súmula, está baseado já em questões em RDR, que é incidente de repetição de demandas. Então, eu pego de demandas repetitivas, então eu pego esses processos e falo, olha, mas isso aqui já é pacífico.
Poxa, já chegou 1000 vezes no tribunal, já demos as 1000 que